O total de mortes pela pandemia do novo coronavírus no mundo inteiro passa de 102 mil e nos Estados Unidos de 18 mil. O total de casos confirmados no mundo está em 1.700.000, com 376 mil pacientes curados e mortalidade de 6%. Os Estados Unidos têm mais de 502 mil casos registrados. Com mais 1.953 mortes hoje, o total chegou a 18.747, letalidade de 3,7%. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos acredita que a pandemia está chegando ao pico no país. O governador de Nova York espera que a curva tenha se estabilizado. A maior cidade americana está abrindo valas comuns para enterrar os mortos. A boa notícia é que diminui o número de doentes em terapia intensiva. Neste sábado, os Estados Unidos devem ultrapassar a Itália, que tem 18.849 óbitos, 102 a mais do que nos Estados Unidos. Em número de casos, a Itália é o terceiro país, com 147.577 casos confirmados, mortalidade de 12,77%. A Espanha tem mais casos registrados do que a Itália, são 158.273 e 16.081 mortes, mortalidade de 10,16%. Nestes dois países, os mais atingidos da Europa, tanto o número de mortes quanto de novos casos confirmados caíram, num sinal de que a curva do contágio estaria se estabilizando. Com mais 987 mortes em 24 horas, a França tem agora 13.197 óbitos em 124.869 casos confirmados, letalidade de 10,5%. Com mais 980 mortes num dia, o Reino Unido está perto de 9.000 mortes em 73.758 casos, mortalidade de 12,4%, abaixo apenas da Itália. A China, onde o primeiro caso foi registrado em 17 de novembro, teve mais 3 novas mortes. Oficialmente tem quase 82 mil casos confirmados e 3.339 mortes, mortalidade de 4%. Os médicos chineses não viram comprovação de que o tratamento com cloroquina dê resultado, como defendem os presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro. O Brasil se aproxima dos 20 mil casos confirmados, com 1.074 mortes, sendo pelo menos 104 nesta sexta-feira, a letalidade de 5,38%. O presidente Bolsonaro voltou a ignorar as recomendações da Organização Mundial de Saúde de seu próprio governo. Foi a uma farmácia em Brasília, se misturou à multidão e apertou a mão de seguidores. É um dos responsáveis pelo aumento do desrespeito às medidas de isolamento físico. De acordo com dados de empresas de telefonia celular, menos da metade da população brasileira está se cuidando adequadamente. Para evitar uma explosão de casos e a sobrecarga do sistema de saúde, este índice tem de ser de 70%. O Irã suspendeu o confinamento para evitar o colapso da economia. O presidente Hassan Rouhani alegou que não há alternativa. O país oficialmente tem 68.192 casos confirmados e 4.232 mortes, letalidade de 6,2%, e sofre com as sanções impostas pelo governo Donald Trump contra o seu programa nuclear. A economia mundial deve receber o maior golpe da história contemporânea, comparável ao da Grande Depressão de 1929 a 1939, com a diferença de que naquela época a economia caiu em 4 anos e desta vez em apenas 3 meses. O mundo inteiro vai ficar mais pobre. Na China, origem da pandemia, 205 milhões de trabalhadores, um quarto da mão de obra, podem perder o emprego. Na Índia, 100 milhões de trabalhadores migrantes, mais de um quinto da mão de obra do país, correm o mesmo risco. Sob o pretexto de combater a Covid-19, o protecionismo também está aumentando. Até 3 de abril, 69 países haviam imposto 87 medidas de restrição de exportações, inclusive de alimentos, medicamentos e equipamentos necessários para combater o coronavírus. O Japão destinou 2 bilhões e 200 mil dólares para convencer empresas japonesas a deixar a China e transferir a produção para o Japão ou outros países. A China é o maior parceiro comercial do Japão.
Nos Estados Unidos, o presidente Trump quer reativar a economia sem testar em massa, como recomenda o Dr. Anthony Fauci, principal epidemiologista da Força-Tarefa da Casa Branca. Na França, a prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, quer um certificado de imunização para reabrir a economia. Quem já teve a doença e produziu anticorpos receberia este certificado e poderia retomar as atividades normais sem risco de se contaminar de novo nem de infectar outras pessoas, mas ainda não há um exame seguro capaz de comprovar esta imunização. A União Europeia aprovou planos de sustentação da economia no valor de 500 bilhões de euros. No Brasil, os economistas já preveem uma queda de 2 a 6% no Produto Interno Bruto de 2020. Nesta Sexta-feira Santa, os cristãos de todo o mundo vão lembrar a data, trancados em casa, como os apóstolos fizeram no dia da crucificação de Jesus Cristo, com a diferença de que eles estavam escondidos com medo da polícia do Império Romano. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se e muito obrigado.